A Escritura diz que ele enxergava com óculos garrafais. Ele tinha uma enfermidade nos olhos graves em decorrência da visão que ele teve no caminho. Interessante que Paulo ressuscitou mortos, curou paralíticos, expulsou demônios, mas a enfermidade da vista dele, muitos oraram, ele mesmo orou e ele não foi curado. E eu fiquei assim porque Deus é Deus, não é isso? 1 Reis 19, versículo 15, diz assim: E o Senhor lhe disse, o Senhor falando a Elias: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sobre si a sua capa, a capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que tenho eu feito? Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o serviu. Aleluia! É impossível qualquer estudioso da Escritura, qualquer doutor em Escritura, qualquer pessoa enxergar se o Espírito Santo não revelar o que contém esse texto. Aí eu gostaria de perguntar para você: quem é Elias e quem é Eliseu? Uma pergunta simples: quem é Elias e quem é Eliseu? Eu achava que sabia quem era Elias e quem era Eliseu até hoje. Hoje eu descobri que eu não sabia muito quem era Elias e quem era Eliseu, depois de muitos anos. Até que no encontro dessa tarde com o Senhor, Ele mostrou assim, uma das maiores revelações que eu já vi na Escritura foi hoje. Sempre vai ser uma das maiores, né? Amanhã espero ter uma enorme também. Mas você fica pensando aí, quem é Elias? E quem é... Aliás, vou refazer a pergunta. Quem foi Elias? Fica mais fácil. E quem é Eliseu? Tudo que nós passamos não vem de sabedoria nossa. Nós não sabemos nada. Nós aprendemos com o Espírito Santo de Deus. Simplesmente o que nós fazemos é ouvir e anunciar. E isto através dos dons do Espírito Santo. Aleluia. Porque a Escritura diz que subindo ao alto levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, se é que não, antes de subir tinha descido às partes mais baixas da terra. Jesus, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Quais homens? A todos os homens? Os dons são para a igreja de Jesus. Somente para a igreja de Jesus. Vocês viram que Davi tinha uma boa intenção maravilhosa, né? Foi lá na casa de Abinadab pegar a arca, arranjou um carro de boi novinho, pegou os bois lá de primeira qualidade, levou uma banda de música, levou a harpa, levou o povo alegre, feliz da vida, porque estava trazendo a arca de volta para Jerusalém. Chegando na eira de Nacon, o carro balançava porque é um lugar de muitas pedras, e a arca começou a cair do carro. Uzá foi segurar a arca para que ela não caísse, e Uzá morreu, fulminado ali. E Davi se entristeceu porque Deus matara Uzá, que aparentemente aos nossos olhos foi fazer uma coisa boa,
né? Ele foi segurar a arca de Deus para a arca de Deus não cair. E Deus o matou. Olha, depois que eu li esse texto de Eliseu aqui com Elias, eu vou dizer uma coisa: Deus não muda. Deus é imutável. Por isso os homens não sabem o que estão fazendo hoje, neste tempo presente, brincando com Deus ou achando que pode brincar com Deus. Deus não muda jamais. Davi se entristeceu, voltou para Jerusalém e disse: olha, eu não quero essa arca não, porque leva lá para casa de Obed-edom, o geteu. E levou a arca para a casa de Obed-edom, o geteu. E Davi foi para Jerusalém e ficou em Jerusalém. Mas em Jerusalém, Davi ouviu falar que Deus havia abençoado a casa de Obed-edom por causa da arca, que ficara lá 3 meses. 3 meses ficou a arca na casa de Obed-edom. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Aí Davi consultou os sacerdotes como ele traria a arca para Jerusalém sem que tivesse estrago algum, sem que morresse alguém. E quando Davi consultou os sacerdotes, eles disseram assim: olha, na nossa lei está escrito que a arca de Deus deve ser transportada pelos sacerdotes. Não quero carro novo, não quero prédio novo, não quero templo novo, não quero nada novo. Eu quero sacerdotes. Eu não quero seu dinheiro, porque eu não habito em templos, em carros, em lugar algum feito por mãos humanas. A minha presença, só quem pode transportar são os meus sacerdotes, são os meus filhos, porque no meio deles habitarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A única maneira de transportar a presença de Deus são os sacerdotes. Por isso Deus está aqui neste momento, sendo introduzido, aleluia mesmo, oh glória, sendo introduzido, glória a Deus, pela presença dele entre nós através do sangue de Jesus. E isso é um motivo de grande alegria e uma responsabilidade muito grande nossa. Deus habita no meio do seu povo. Essa coisa de Deus habitar no meio do seu povo não é coisa do Novo Testamento, não. Isso é desde o Antigo Testamento. Visto este ato que Davi cometeu, botando Deus lá na arca num carro de boi, Deus não aceitou. Tem que ser sacerdote. Desde o Antigo Testamento é sacerdote. É ele que transporta a arca. Nada mais do que isso. Aí eu te pergunto mais uma vez, Lourinho. Aleluia. Quem foi Elias e quem é Eliseu? Já fica fácil a resposta. Aleluia. Como transmitir tudo que você escuta dele sem parecer bobo, sem as pessoas acharem que você quer se aparecer. Porque quando o que nós escutamos de Deus é tão profundo, tão real, que eu me preocupo com essas coisas. Mas de outra forma ou de outra maneira eu vejo que as ovelhas de Jesus ouvirão a voz dele. Hoje à tarde eu estava aqui só eu e ele veio aqui neste lugar. Porque nós, sei lá, eu desde pequeno me acostumei tanto ouvir falar de Deus, ouvir pregações de Deus, mas ele era tão distante. E quando eu descobri que ele é nosso amigo, que ele nos visita assim, que ele mora conosco o tempo todo, e que em certos momentos ele chega na tua casa, ele quer conversar com você, mas aí nós entramos naquela questão que Deus é Espírito, e para conversar com ele, para ouvir a voz dele, precisa nascer de novo. Foi exatamente isto que nós estamos relembrando que ele falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Ontem o Senhor falou assim: olha, eu quero que vocês façam um culto racional. Um culto racional é um culto da razão, não é um culto da razão. Alguém dizendo, nós precisamos de um culto racional. Só que tem uma questão que eu não tinha percebido. Qual é o culto racional que Deus quer? Não é racional da nossa mente, não é racional do nosso entendimento. O culto racional que Deus quer de cada um de nós é o racional da alma, é o culto racional do espírito, é o culto onde Deus se comunica com o teu espírito e não com o teu pensamento carnal. Por isso que Jesus disse a Nicodemos, um homem experimentado, um homem doutor da Bíblia. Jesus disse para Nicodemos: você tem que nascer de novo, Nicodemos. Paulo, o apóstolo Paulo, ele era fariseu, estudava, poliglota, um homem inteligentíssimo, conhecedor a fio das Escrituras. Ele disse quando ele encontrou Jesus: olha, eu
esqueço o que eu aprendi para me aprender de novo. Eu tenho que começar a aprender tudo de novo. E ele levou 14 anos aprendendo diretamente com Deus tudo de novo. O que era conhecer a Deus? Então o culto racional não é o culto racional nosso, é o culto racional espiritual. Agora me diga como que você vai realizar um culto racional espiritual se nós conhecemos tão pouco o mundo espiritual? No culto racional de Deus, sabe como é que é? No culto racional de Deus tem revelações, é o que o apóstolo Paulo fala. No culto racional de Deus tem visões. No culto racional de Paulo tem os dons do Espírito Santo, tem doutrina, tem ensino. No culto racional de Paulo as pessoas falavam em línguas, as pessoas interpretavam línguas, as pessoas viam coisas, tinham as revelações na hora do culto. Esse é o culto racional de Deus. Não é o culto racional nosso, que nós sentamos em um lugar e só uma pessoa fala, como aqui agora, e os outros todos só têm ouvidos. Deus quer falar sempre e deseja falar à igreja. Em um momento como este aqui, a igreja deveria estar tendo visões, a igreja deveria estar recebendo informações de Deus, a igreja estava tentando ter revelações de Deus no momento aqui, porque é isso que ele vai fazer. Porque o Espírito Santo habita na igreja, não em uma pessoa somente. Ele habita no corpo e nós somos o corpo do Espírito Santo. Aliás, nós somos os sacerdotes que transportam a presença de Deus. Não é isso que Deus diz? A arca da aliança, a minha presença tem que ser transportada pelos meus sacerdotes. E Jesus disse: vos fiz reinos e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Então todos nós, não apenas um. Mas sabe por que acontece dessa maneira que está aí? É uma tradição que nós recebemos dos nossos pais. E o apóstolo Pedro fala sobre isso, segundo a tradição que recebemos dos nossos pais. Por isso Deus chamou Abraão e disse: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio da tua casa, que eu quero te mostrar uma coisa, Abraão. Sai! Tá rindo aí por quê? Olha só, Deus chamou Eliseu. Ele: deixa eu beijar meu pai e minha mãe, vai logo. Olha, eu quero que você traga nada, Eliseu. Eliseu era um cara que tinha condição financeira boa. Eliseu largou tudo, matou os bois, queimou a canga lá dos bois, fez um churrasco, beijou o pai e a mãe e foi embora, só com a roupa do corpo e algumas coisinhas a mais para ele usar, mais nada. Foi lá Eliseu seguindo Elias com uma mochilinha nas costas. Deixou tudo. Por isso Jesus diz: aquele que não deixar pai, mãe, tudo para me seguir, Jesus falando, não é digno de mim. Por isso o culto racional nosso não é o culto racional de Deus. Aí parece loucura, mas é loucura. O culto racional de Deus é um, e o culto racional dos homens é outro. Deus está chamando para nós vivermos o culto racional dele. No culto racional dele você profetiza e as profecias se cumprem. No culto racional dele, se ele mandar você orar por um enfermo, o enfermo é curado. No culto racional dele, se alguém falar em línguas, ele tiver um intérprete de língua, vão ser interpretadas. Então nós perdemos essas coisas no decorrer dos séculos, essas coisas foram ficando para trás. E aí eu, como fui criado na Igreja Batista desde criança, os meus pais me levando ali, eu aprendi toda aquela doutrina, e eu sentava e ia para casa, sentava e ia para casa, era só isso que eu fazia. Só que no culto racional de Deus, todos nós somos sacerdotes. No culto racional de Deus, você luta com principados e potestades todos os dias. No culto racional de Deus, se você entrar numa casa, se tiver uma pessoa endemoniada, você entra e expulsa os demônios. Esse é o culto racional de Deus. Ah, isso é coisa do pastor, isso é coisa lá do apóstolo, isso é coisa sua. Expulsar demônio não é um dom, não. Expulsar demônio é um mandamento de Cristo para a sua igreja. Em meu nome expulsarei os demônios. Em meu nome falarei novas línguas. Deus falando. Autorizado por Deus. Aí as pessoas dizem: não é bem assim, então é como? É de que maneira então? É da maneira com que os homens ensinam? Mas Jesus que está aqui nesta noite, eles passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu sei que é muito difícil tentar transmitir tudo em um momento como este, em uma noite como esta. Aliás, noite aqui, mas se nós entramos no Santo dos Santos, o dia do Senhor. Então foi feita uma pergunta: quem é Elias e quem é Eliseu? Ou quem foi Elias e quem é Eliseu? Eu quero ler um texto aqui da palavra aqui, eu quero pedir ao Espírito Santo, em nome de Jesus, que ele abra o nosso entendimento, porque eu sei por que vocês vieram aqui esta noite.
O Senhor me falou porque vocês vieram aqui esta noite antes de vocês estarem aqui. Agora eu preciso que o Espírito Santo abra o entendimento de cada um de nós, para que nós não sejamos convencidos por homens. Porque o apóstolo Paulo, olha, eu não vinha só até vocês com palavras persuasivas. Eu não vinha até vocês com palavras persuasivas. Eu não vim querendo convencer vocês que a minha verdade é a verdade. Ele disse, eu vim na manifestação do Espírito Santo com poder. E é isto que a igreja vai começar a andar, no poder do Espírito Santo. É isso que nós precisamos fazer. Esse texto que nós vamos ler aqui é 1 Reis 19, capítulo 19, versículo 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lhe lançou a sua capa sobre ele. Agora eu vou deixar esse texto aqui um pouquinho. Elias lançou a sua capa sobre ele. Elias, presta atenção, Elias. O significado do nome Elias quer dizer, você sabe? Se lembra? Saber sabe, não se lembra, né? O significado do nome Elias quer dizer, o Senhor é Deus. Nada na Escritura é por acaso. Nada nas Escrituras é por acaso. Elias significa o Senhor é Deus, e Eliseu significa Deus é a salvação. Elias, o Senhor é Deus, e Eliseu, Deus é a salvação. Ou seja, Yeshua. O ministério do profeta Elias representava o Deus Pai. O ministério do profeta Eliseu representa o ministério de Jesus Cristo. Todo o ministério de Jesus Cristo. É impressionante que Eliseu prega tudo que Jesus pregou. Eliseu é figura de Cristo. Deus salva, Yeshua. Yeshua quer dizer Deus salva. É o nome Jesus. Yeshua, Deus salva, Jesus o Salvador. Então a gente pega esse princípio aí. Elias foi e chamou Eliseu, lançou a sua capa sobre Eliseu, e Eliseu passou a seguir Elias. Mas vocês sabem que Elias, o nome Elias, é um dos nomes dados. Elias não é o nome de um homem. Elias, o profeta, o tisbita, lá de Gileade, ele recebeu o nome de Elias. Ele recebeu o nome de Deus, porque Elias que significa o Senhor é Deus. Elias é um dos nomes de Deus. Parece complicado, mas não é não. Nas Escrituras, Deus tem mais de 100 nomes. Mais de 100. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Jeová Nissim, Jeová Rafá, Jeová Jireh. Então, são mais de 100 nomes dados para Deus nas Escrituras. Aí o apóstolo João resume num nome só quem é Deus. Qual o nome? E o Verbo se fez carne. A palavra. Pronto. Ele é o verbo, a palavra em ação, como está aqui agora. Jesus está aqui agora trabalhando neste momento. Jesus é o verbo é a palavra. Então o verbo, ele engloba todos os nomes. A única maneira que João achou para descrever que era Jesus é isso, o verbo. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Por isso que o próprio João diz, 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Jesus é o verbo. Ô Jesus, Ele está aqui do nosso lado. Sabe, não é normal nós não sentirmos a presença de Deus, não. Não devia ser, mas é até normal. Porque os discípulos de Jesus lá no caminho de Emaús, Jesus andando com eles não perceberam que era Jesus. Até na hora que Jesus partiu o pão, na hora que Ele revela a palavra, aí você sabe, Deus está neste lugar. É diferente. Quando Deus revela a palavra, Ele se revela. Mas a única maneira de você identificar Jesus não é pela visão, sabia? Você não identifica Jesus pela visão. Você identifica Jesus pela voz. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, uma voz. Lembra de Maria Madalena? Chegou lá no sepulcro de manhã bem cedinho, achou 2 anjos sentados lá. Se você levou meu Senhor, diz onde colocar. Ele não está aqui mais no túmulo. Eu quero cuidar do corpo dele. Aí de repente aparece um homem do lado dela. Ela pensava que era o jardineiro. Ela olhou para Jesus e achou que era o jardineiro. Ela disse, Senhor, se tu o levaste, diz aonde o puseste, para que eu possa pegá-lo, por favor. Aí aquele jardineiro que ela achava que era o jardineiro diz, Maria.
ela olhou para ele e disse: Rabone, mestre. E eu pego aquela palavra dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Será que não arde o nosso coração? Quando o Senhor nos acompanha, quando o Senhor abre a sua palavra, quando o Senhor nos orienta, será que não arde o nosso coração? Então Eliseu chamou Elias, Elias chamou Eliseu, e Eliseu começou seguindo Elias. Ou seja, Jesus foi na dependência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o nome de Elias é o nome do Espírito Santo. Então Jesus já foi no ministério na dependência do Espírito Santo. Agora, olha os passos de Jesus. Capítulo 2 de 2 Reis. Isso aqui tinha que ter muito tempo, porque é um fenômeno a palavra de Deus. 2 Reis 2. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: também eu sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos para o Jordão. Olha só. O que nós lemos aqui? Nomes dos 2 profetas numa viagem por alguns lugares, por algumas cidades. E a gente fecha a Bíblia, olha que coisa bonita, legal. Isso aqui não é legal. Isso aqui é um fenômeno, isso aqui é a palavra de Deus, e ela é viva. Isso aqui não está escrito aqui por um acaso. Deus tem uma mensagem para transmitir para todos nós aqui. E nós já revimos, nós já vimos aqui, nós estamos revendo, porque o Senhor quer nos mostrar outra mensagem poderosa. Primeiro eles foram para Betel. Betel significa casa de Deus. Ele está falando o passo que cada um de nós dá para encontrarmos a Deus e em espírito e verdade. A primeira coisa que você faz para encontrar Deus é você ir na casa de Deus. E a casa de Deus somos nós. A casa de Deus não é estrutura de pedra, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, Atos capítulo 7. Então, Eliseu disse: eu vou a Betel. E foi a Betel. Eu vou na casa de Deus com você. De Betel, ele mandou ficar, que ele ia para onde? Eu vou para Jericó. Fica aqui que eu vou para Jericó. Ele disse: não, eu vou com você para Jericó. Chega aí, calma aí. Eu vou com você para Jericó. Primeira coisa que você faz na sua vida, se você quiser encontrar Deus, você tem que ir na casa de Deus. E nós somos casa de Deus. Pessoas. Aí você chega na casa de Deus, beleza, eu estou na casa de Deus, mas não basta. Jericó significa perfume, um cheiro agradável. E a Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Jesus Cristo. Você chega na casa de Deus, você gosta, que você sente o cheiro de Jesus. Você sente a presença de Jesus, mas ainda não basta. Você tem que ir para onde? Fica aqui que eu vou para Jericó. Você chega na casa de Deus, que bênção. Estou em Betel. Chega em Jericó, estou sentindo o cheiro de Jesus, o bom perfume de Cristo, como fala o apóstolo Paulo. Mas não basta. Você tem que ir para o Jordão, porque Jesus disse: aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Vamos lá então. Você chegou em Betel, na casa de Deus, você sentiu o bom perfume de Cristo, você disse: eu entrego minha vida para Jesus, eu quero ser batizado, eu quero passar pelo Jordão, eu quero passar pelas águas. É o terceiro passo que você dá. Mas sabe que ainda não basta? Sabe qual é o problema da igreja hoje? O problema é que eu vivi muitos anos na igreja. Esse aí, eu cheguei até o Jordão. E agora nós vamos continuar a leitura. Versículo 7. E foram 50 homens, dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte. E eles, ambos, pararam junto ao Jordão. Elias tomou a sua capa. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E a dobrou. E feriu as águas, as quais se dividiram para as 2 bandas e passaram em seco. Primeiro você tem que crer nisso, que o Jordão, um rio, na sua cheia, abriu. Formou um paredão de água que só foi subindo
E a água que passou foi indo embora, e ele passou no Jordão a seco, com pés enxutos. Primeiro você tem que crer nessa loucura. Aí que tá. Você tem que começar a crer nisso. Isso é um culto racional. Você crê que o Jordão abriu, porque a ciência não crê. Os homens não creem. Esse é o culto racional de Deus. Não é o culto racional do homem, que vê tudo pela lógica. Não tem lógica. A lógica de Deus não é a lógica do homem. Por isso, se você não crê que o Jordão abriu, não tem jeito. E eles passaram em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Aleluia. Se me vires quando for tomado de sobre ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Outro culto racional que você tem que crer. Que nesse momento aqui tem cavalos de fogo, tem carros de fogo, tem anjos, tem Espírito Santo, tem línguas. Esse é o culto racional de Deus. Não é o culto racional que nós aprendemos. É uma loucura o culto racional de Deus. O culto racional de Deus, olha, eu não quero arroz, eu quero uma mesa cheia. Esse é o culto racional de Deus. Crê nessa loucura, que o cara foi subindo num redemoinho, com carros de fogo, cavalos de fogo. Você crê nisso? Esse Eliseu lá na frente, o rei da Síria mandou lá em Dotã prender ele, porque ele estava dizendo para Israel tudo que ele fazia lá no quarto e dormia, o que ele maquinava, ele avisava. O rei da Síria mandou prender esse Eliseu em Dotã. O menino do profeta, um rapaz que andava com ele, que viu: Senhor, Senhor, meu Deus, olha só, nós estamos perdidos, eles vieram nos prender. E ele disse: menino, calma. Eliseu. Sabe quem é Eliseu na Bíblia? Sabe quem é Eliseu na Bíblia? A igreja. Eliseu representa a igreja, o corpo de Cristo, cujo qual ele é o cabeça. É o Yeshua, é o Deus da salvação. É através da igreja. Olha o que a Bíblia diz: para que agora, pela igreja, diga pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, com a excelência, a grandeza do poder de Deus em nós. Pela igreja. Aleluia! Então é pela igreja. Eu vou relembrar para vocês que o poder da igreja, nós temos autoridade na igreja para fazer as coisas. E meu coração dói na hora que eu vejo que as pessoas não pegam essa autoridade, são meros espectadores. Não tomam posição diante de Deus. Tá com vergonha de quê? Tá com vergonha de subir num carro de fogo? Tá com vergonha de mandar o Jordão abrir? Tá com vergonha de falar em línguas? Tá com vergonha de cuspir no chão e passar lodo na vista de um cego? Tá com vergonha de alguém fazer uma pergunta e você começar a escrever no chão, não dá nem bola para quem estão te perguntando? Jesus fez isso. Jesus fez isso. Lavar o pé do irmão. Jesus fez isso. O culto racional de Deus não é o culto racional do homem. O culto racional é um culto espiritual. É diferente. É totalmente diferente. E Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Você está lembrado de uma coisa? Eliseu saiu, matou o boi, queimou o arado lá no lado do boi. Só foi com a roupinha dele. Quando Elias parte, ele rasga a última coisa que ele tinha, a roupa. Ele não tinha mais nada daquele Eliseu que saiu daquele lugar. Por isso o apóstolo Paulo falou: esquecendo das coisas que para trás ficam, abandonando tudo. Assim que alguém está em Cristo, é nova criatura. Cristo nunca reformou nada. Nunca ouvi Cristo reformar nada. Tudo que ele fala é novo. Novo céu, nova terra, novo corpo, nascer de novo, nova Jerusalém, novo nome. Tudo é novo. Nada em Cristo é reformado. Por isso que eu não aceito reforma, porque a Bíblia não fala de reforma. A Bíblia fala do novo. Eliseu rasgou a última coisa que ele tinha e ficou sem nada. Espera um pouquinho. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, a rasgou em duas partes. Presta atenção agora.
E também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. Você se lembra quando Eliseu foi chamado? Elias jogou a capa nele. Você se lembra agora quando Elias está subindo? A capa não foi jogada, a capa caiu de cima, a capa caiu do céu. Elias pegou aquela capa que caiu do céu, olha o que a Bíblia diz. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse. Você tem coragem de dizer isso? Você tem a ousadia que Jacó teve? Jacó segurou em Deus, agarrou Jesus e falou: não vai sair daqui enquanto não é bem abençoado. Jesus disse: me solta, Jacó, que eu quero ir embora. Como pode um homem segurar Deus? Como que Jacó conseguiu segurar Deus? Porque Jacó não lutava contra Deus. Jacó lutava com Deus pelas coisas de Deus. Eu quero ser abençoado, eu quero que o Senhor mude a minha vida. E eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E o Senhor perguntou: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Pois bem, não se chamará mais Jacó, não se chamará mais Lourinho, mas se chamará Israel. Aquele que luta com Deus, não contra, com Deus, a favor de Deus. Meu querido, se você agarrar Deus, segurar Deus, eu quero tudo que o Senhor falou aqui na tua escritura para mim. Mas um detalhe: Deus não te prometeu nada terreno. Todas as bênçãos de Deus são espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Vos abençoei com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia, irmão! Então, se você quer lutar por bênçãos materiais, você está no lugar errado. Vá lá na Universal, no Valdomiro, que eles lutam por isso. O negócio deles é só deste tempo. Jesus disse: eu sou herdeiro de um novo testamento. Só que Jesus era pobre. Jesus não tinha nada. De que testamento ele está falando? O testamento do céu. No testamento do céu você tem um novo nome, você tem um novo corpo, você tem uma nova cidade, você tem uma nova glória, você tem tudo novo no céu. Esta é a herança que Deus tem para nós. Uma herança no céu, não na terra. Pelo contrário, a Bíblia diz ao contrário do que eles falam. A Bíblia diz: olha, não ambicioneis coisas altas, acomodai-vos às humildes. E Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, ajunteis tesouro no céu. Você pode trabalhar? Pode. Você pode estudar? Pode. Mas a Bíblia diz para você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Você não precisa. Se você quiser experimentar, ter a coragem de dizer: eu vou lutar com o Senhor por essa palavra, e sem interesse no mundo Deus, você vai ver o que Deus vai fazendo na tua vida. Ele muda a tua história. E tomou a capa de Elias que lhe abriu, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Eu quero perguntar uma coisa para vocês. Olha aqui, Fernando, onde está? Você tem coragem de perguntar para Deus isso? Onde está o Deus de Elias? E pega essa capa e bate e vê se o Jordão vai abrir. Sabe o que o Senhor falou comigo essa semana? Os crentes são medíocres. Sabe o que significa ser medíocre? Ser na média. Eu estou na média. Tá tudo bom para mim. Não pode dar tudo bom pra gente. Nós temos que avançar. A igreja, representada por Eliseu, ela tem que ter coragem. Onde está o Deus de Elias? Onde está o Jesus que disse que nós faríamos essas coisas? Deixa eu contar de novo, para quem não estava aqui. O telefone tocou. Do outro lado, o Fernando já ouviu isso. Uma jovem de 24 anos gritando: me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei: epa, a coisa tá feia lá. Falei: tá bom, daqui a pouco eu vou aí. Desliguei. E não fui. Daqui a pouquinho o telefone tocou de novo. Era ela de novo. Me ajuda, pelo amor de Deus. Falei: a coisa tá feia. Eu liguei pra esse rapaz ali, Jean, tinha acabado de chegar na igreja há pouco tempo. Falei: Jean, vamos lá numa casa comigo ali, que a coisa tá feia lá, não sei como é que tá, não sei que tá feia. Chegamos na casa, parecia um filme de terror, tudo escuro, e nós fomos chegando devagarinho: cobre o que teu sangue, Senhor. E fomos entrando, parecia que nós estávamos empurrando trevas. Entramos naquela casa, mal podia respirar direito naquela casa, de tão tenebroso que estava o ambiente. Fomos entrando, tudo apagado, chegamos no quarto: eu tô aqui. Na hora que nós acendemos a luz, a menina tá lá jogada na cama, em uma depressão horrorosa, cheia de medicamento em cima da cama, que ela havia tomado até remédio de cachorro. Mas assim, um caos. Nós olhamos para ela, acendemos a luz, e o Senhor me levou a fazer essa pergunta: o que você está vendo aqui, Catê? O nome dela é Catê, eu chamava ela de Catê. O que você está vendo aqui, Catê? Ela olhou pra gente e diz: atrás de vocês, porção de seres negros com chapelões negros, tá tudo atrás de vocês. Aí é lógico que eu já arrepiei, porque eles estavam ali mesmo, né? Jean arrepiou, porque o negócio tava feio, vocês tinham que estar lá pra ver. E eu falei: epa, Deus, o negócio tá feio aqui.
Aí daqui a pouco a gente tá ali, falei, tem problema não, eles saem aqui que eles vão sair. Aí de repente ali eles estão vindo, eles estão me pegando. Eu falei, como pegando, gente? Como pegando? E de repente, irmãos, ela é branquinha. As garras dele começou a botar marca de sangue no corpo dela, diante dos nossos olhos. Ela não tinha nada no corpo. Começou surgindo aquelas garras de sangue no corpo dela, de um lado e de outro. De repente, ela estão pegando as minhas costas. Ela levantou a blusa, as costas dela limpa e começou as garras descendo as costas dela. Diante dos nossos olhos, ela me contou aqui na igreja, mas eu não tinha visto. Nós às vezes somos como Tomé. Ela contou que eles batiam nela no banheiro, que sangrava ela no banheiro, deixava desmaiada, e a gente assim meio sem entender. Mas nós vimos. E o Senhor disse, olha, se você expulsa o demônio de uma pessoa e ela não se converte, eles voltam, e voltam piores. Então dê 30 dias de prazo para ela, para que ela conheça Jesus. E mande eles embora agora. Na autoridade, em nome de Jesus, dissemos, olha, do maior ao menor que está aqui desses demônios, pegue suas coisas, todos vocês, e saiam daqui agora, em nome de Jesus. O que aconteceu? Sumiram-se as trevas e entrou a paz. Não ficou nenhum. Sabe aquelas marcas de sangue no corpo dela? Imediatamente desapareceram todas, inclusive as marcas. Então será que nós não temos ousadia de perguntar onde está o Deus de Elias? Você chegou em Betel, na casa de Deus, você sentiu o cheiro de Jesus Cristo muito bom, você passou no Jordão, você foi batizado, aleluia, mas te falta uma coisa, te falta a capa. Sabe o que é aquela capa que caiu do céu? Jesus disse o seguinte, eu vou para o meu Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Eu enviarei o Espírito Santo. Quando a capa caiu, Eliseu ficou cheio do Espírito Santo. E quando ele pegou a capa, dobrou e bateu na água, aí faz a diferença. Você só vai fazer a diferença se você for cheio do Espírito Santo. Aquela capa é o Espírito Santo descendo. Desceu, ele se vestiu com aquela capa, acabou. Olha, não tem mais nada, não tem mais roupa, não tem mais boia, não tem mais nada. Agora eu só tenho a presença do Espírito Santo. Ou você se veste com o Espírito Santo, ou você vai no máximo chegar até o Jordão. Em que chega ao Jordão é medíocre, tá na média, não tem coragem, não tem ousadia. Sabe por que você não fala? Você tem medo. E se eu fizer e não acontecer? E se eu falar e não acontecer? É claro, se você vai falar e não acontecer, é porque você que está falando. Mas se você for cheio do Espírito Santo, ele vai falar e ele vai acontecer. Sabe que Jesus disse assim, olha, e Jesus se mudou de uma cidade para outra para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse. Está lembrado disso? Jesus falou assim, olha, o meu profeta falou uma coisa, que eu ia mudar de uma cidade para outra, então eu preciso me mudar para que se cumpra a palavra do profeta. Se você tem a capa, se você tem unção, se você fala no poder de Deus, ele vai te revestir de autoridade e ele vai cumprir a tua palavra. Porque não vai ser você quem fala, vai ser o Senhor quem fala. The Guardian. Chega em Betel, aleluia. Sentiu o cheiro de Cristo na igreja? Muito bom. Fui batizado? Muito bom. Mas rasga o que você tem na tua vida. Esquece o passado. Vista a unção do Espírito Santo e vai ser feliz. Você sabe o que Eliseu fez depois que ele recebeu a capa do Espírito Santo? Ele salvou 3 reis de uma guerra. O que isso tem a ver com a gente? Tudo. O que eu tenho a ver com esses reis? Tudo. Ele salvou o rei de Israel, ele salvou o rei de Judá e ele salvou o rei de Edom. Mas a história é muito grande. Eu quero ler esse texto aqui do capítulo 3. Vocês vão ver o milagre que é a Escritura. Não coloca a Escritura em segundo plano. A palavra de Deus, ela é viva. Vocês entendem isso? E ela é eficaz. E ela é mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes. E penetra até na divisão da alma e do espírito. Você sabe o que é a divisão da alma e do espírito? Você sabe como essa divisão aconteceu? E você sabe por que a palavra de Deus penetra ali? Você sabe o que significa espírito? Você sabe que se você é formado corpo, alma e espírito? Você sabe qual é a sua formação? Quem você é? Eu sou Lourinho, ex-Lourinho, Israel. Eu sou, a Escritura diz que você, qual é o teu nome? Elisandra, você tem corpo, alma e espírito. Agora você sabe dizer o que é isso? Quem é você? Eu sou corpo, alma e espírito. Nós não sabemos quem somos nós. Aí as pessoas querem estudar acerca de Deus, a chamada teologia. Eu ouvi falar dos teólogos.
Teologia não existe, porque Deus não pode ser estudado. Não se estuda Deus. A Escritura diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Deus não pode ser estudado. Então nós temos que entender primeiro quem somos nós. Corpo, alma e espírito. Para depois nós entendermos quem é Deus. Aí eu lamento muito, porque quantos anos eu vivi na igreja? Sem saber nem quem eu era. Quem sou eu? Quem é minha alma? A carne é fácil, né? O corpo é fácil. A alma até que não é difícil. A alma é um homem interior. Dentro de você tem uma pessoa igualzinha a você, invisível. Por exemplo, quem está falando aqui é minha alma. Você está ouvindo a minha alma e você está vendo o meu corpo. Sabe por que você está ouvindo a minha alma? Porque eu estou falando em nome do Senhor. Mas se eu não fosse um convertido, você não estaria ouvindo a minha alma. Você estaria ouvindo os meus pensamentos, o meu entendimento, o meu corpo. Quando a pessoa não é convertida, a alma dele está morta. Quando um cara não é convertido, a alma dele está morta. Quando ele se converte, então ela não pode falar. Morto fala? Não. Mas quando a pessoa se converte, é o contrário. A Bíblia diz que estou crucificado com Cristo, fui sepultado com Cristo. Então não é mais o corpo que fala, é a alma. O corpo só transporta a alma. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Sabe como que uma pessoa ser cheia do Espírito Santo? Sabe como uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, Fernando? Você sabe, Lívia, como que uma pessoa ser cheia do Espírito Santo? Aí eu pergunto, onde está o Deus de Elias? Capítulo 3, 2 Reis. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizeram. Olha, isso aqui é a nossa história, hein? Esse versículo é a nossa história. Olha, o que Jorão fez? Ele tirou lá a estátua de Baal. Ele deu uma reforma. Ele deu uma reforma em Israel. Mas deixou muita coisa ruim. Por isso que a igreja reformada não serve. Tem que ser nova. Não vou parar nisso aqui não, porque eu quero mostrar outra coisa. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista a todo o exército de Israel. E foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei eu e serei como tu, e o meu povo como o seu povo, e os meus cavalos como os seus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Preste atenção nisso. Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Por que caminho subiremos? É nesse caminho que você está. Meu Deus, a história da Bíblia. Oh, Jesus. E andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguia não tinha água. Você sabe o que dizer? Você sabe o que significa não ter água no deserto? Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para nos entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor? Preste atenção, não há aqui algum profeta do Senhor, para que lhe consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: eis aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Não há nenhum profeta para a gente entender essas coisas. Não há nenhum profeta que revele os mistérios de Deus. Não há nenhum profeta que revele o que Deus vai fazer. O Senhor nos fez, diz que os meus servos e as minhas servas profetizariam. Por que nós não profetizamos? Não há profetas. Se extinguiu os profetas. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, e veio, os seus servos e servas, no plural, homens e mulheres, profetizariam. Teriam visões e sonhariam sonhos. Só que profetizar, visão e sonho, você só pode ter no mundo espiritual. Com esses olhos carnais você não vai ver nada, porque Deus é espírito e não comunica com as obras infrutuosas da carne. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. É claro que a palavra do Senhor está com a igreja. É claro que a palavra do Senhor está com a igreja. Está com Eliseu, porque Eliseu recebeu a unção. A igreja recebeu a unção do Espírito Santo, ou pelo menos alguns receberam. Mas você hoje pode receber a unção do Espírito Santo. Não saia daqui sem ela. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a Judá. Veja só, Israel, rei de Judá,
e rei de Edom. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, eles foram lá, mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Olha só, Eliseu falou quando o rei de Israel chegou: o que tenho eu contigo? Vá aos profetas do teu pai e de tua mãe. Você está tudo errado, você não quer. Você não fez, você fez uma reforma em Israel, você tirou o altar de Baal, mas você continua com os pecados. Você não tirou tudo não. Meu querido, você tira todo o pecado da tua vida ou você não vai ser usado com o Espírito Santo. Esse rei de Israel fez uma reforma, ele fez uma limpeza em Israel. Eu vou tirar esse altar de Baal aqui, mas esses outros pecados aqui eu deixo. Ô Lourinho, é 7. Porém, o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Quais reis? Os 3 que eu falei. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, olha só, não olharia para ti, nem te veria. Olha só, o profeta Eliseu só recebeu eles por causa do rei de Judá, Josafá. Israel, o rei de Israel não queria nem papo. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Tange aí, por favor, aí. Tange aí. Tange, um tocador. Toca uma música. Lembra? Toca aí, Laiano, uma música. O profeta Eliseu mandou chamar um tangedor. Mandou chamar alguém que tocava uma música. E no momento que a pessoa começou a tanger, a tocar música, escuta só, o Espírito Santo cobriu o profeta e revelou ao profeta o que o profeta deveria fazer. Se isso é mensagem da igreja, no meio dos louvores Deus habita. Você não tangeu ainda? Ele mandou: chame um tangedor, chame alguém que toque um instrumento. E na hora que o cara começou a tocar um instrumento, a presença do Espírito Santo, porque Deus habita no meio dos louvores. E disse, tocou e disse, escuta só: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis, presta atenção nisso, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e vosso gado e os vossos animais. E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas na vossa mão. E ferirei todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as árvores cortáveis, e repartirei todas as fontes de água. E tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Agora preste atenção nisso. E aconteceu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Eu vou parar aqui, porque eu estou atropelando a escritura, porque é muito profundo o que está aqui. 3 reis: Israel, Judá e Edom. Estava onde? No deserto, perdido. Depois que Elias subiu, Israel, Judá significa igreja, os descendentes da tribo de Judá, Jesus é da tribo de Judá. Judá significa igreja, os gentílicos, os que entrariam depois que o apóstolo Paulo fala. Ele subiu, Elias, Judá, Israel, mas Israel não aderiu a Cristo. Por isso que o profeta diz: vive o Senhor, se a igreja não estivesse aqui, eu não daria ouvidos a vocês. Israel, até hoje, a nação de Israel não reconhece Cristo. E Eliseu já estava profetizando que eles fariam dessa forma, que eles não reconheceriam a Cristo. Israel não reconheceu. Por quê? Porque não tirou os deuses. Então estava ali, Israel no deserto, a igreja no deserto, com muita sede, sem água. Sabe o que significa água na palavra de Deus? Para você entrar no tabernáculo, o segundo ponto, o terceiro, aliás, porque a porta, o altar do holocausto, e depois tem a pia com água, significa a palavra de Deus. Eles estavam no deserto e não tinham pão, não tinham alimento. A igreja estava sem alimento, eles não tinham a palavra de Deus. Mas faltava um que estava com ele. Qual outro povo que estava com ele? Edom. Sabe o que significa Edom? Vermelho. Sabe por quê? Da onde surgiu o nome Edom? Quando Jacó foi comprar o direito de primogenitura de Esaú, ele fez um guisado de lentilhas para comprar o direito de primogenitura. E o guisado de lentilhas, a lentilha é vermelha. Por isso que os descendentes de Esaú passou a chamar os edomitas, Edom, vermelho, porque foi comprado o direito de primogenitura com sangue. Então as pessoas estavam no deserto, Israel e a igreja, e precisava ali do sangue do cordeiro.
O milagre aconteceu no deserto porque tinha um sangue de cordeiro. E tinha um povo que clamava ao Senhor, que era a igreja, que era o gentílio, porque Israel não queria saber de Deus. E não quer até hoje. A Escritura diz que o Senhor diz: eu vim para que os meus, mas os meus não me receberam. Mas Judá me recebeu. A igreja que ouviu meu filho Jesus me recebeu. E a todos quanto me receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí, meus queridos, aconteceu um milagre. Você não ouviu nada, vento nenhum, barulho nenhum, e começou a brotando água no deserto. E dessa água do deserto, bebeu Israel, bebeu a igreja, e bebe até o dia de hoje. Esta água é a palavra que nos é dada nesse deserto que é o mundo. Nós não temos nada no mundo, nós só temos o Senhor neste mundo. Mas essa palavra, essa escritura só pode ser entendida com os olhos espirituais. O primeiro milagre que Jesus fez, o primeiro milagre que Eliseu realizou, a primeira obra da igreja foi ser salva por Cristo nesse deserto que é o mundo. Israel e a igreja, salvo pelo Edom, pelo sangue de Jesus. Sabe por quê? E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. O caminho é o sangue. Sabe o que significa oferta de manjares? Corpo de Cristo. A oferta de manjares tinha farinha, tinha um azeite, tinha um perfume, tinha o sal. Sabe o que os sacerdotes faziam com aquela oferta de manjares? Uma parte eles tiravam para Deus e a outra ficava para eles. Primeiro para Deus, depois para você. Aí Deus faz brotar até a água no deserto, tá entendendo? Primeiro para Deus, depois para nós. E Deus faz brotar água no deserto. Ele faz você ser cheio da palavra de Deus. O texto é muito longo, é muita coisa, eu atropelei muita coisa aqui. Nós vamos voltar depois nesse texto, porque tem muita coisa que não deu para falar. Mas se você entendeu uma coisa, olha só. Você chegou na igreja, que é Betel. Você se sentiu a presença de Jesus. Você passou no Jordão, você foi batizado. Mas se você ainda não recebeu a capa, se você ainda não recebeu a unção do Espírito Santo, você não vai a lugar nenhum, o Jordão não vai abrir para você. Não vai vir ninguém falar com você, você não vai ter autoridade. O Jordão não reconhece você, o Jordão reconhece aquela capa. Ele reconhece o Espírito Santo, reconhece o poder do Espírito Santo, não somos nós. É o poder do Espírito Santo em nós. Agora mesmo, nesse momento aqui, nós estamos sendo marretados, nós estamos sendo perseguido pelos demônios. Sabe o que ele quer? Roubar a palavra. Sabe o que ele quer? Distrair a nossa mente. Presta atenção nisso. Pode simplesmente ir à igreja. Você pode até sentir o perfume de Cristo. Tem gente que para por aí, outros não, outros vão mais. Não, eu quero me batizar. Se batiza. Mas eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Meu querido, a única forma que você ser do Espírito Santo é você rasgando a única coisa que te falta. Se você tiver alguma coisa que você trouxe do mundo ainda, você tem que tirar tudo. Você tem que dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Hoje o telefone tocou, não vou dizer quem é não. Do outro lado alguém falou assim: vamos embora pescar? Siga quieto. Eu falei: não dá não, não posso pegar sol não por causa da minha vista. Não sabe o que aconteceu lá. Calma aí. Aí posso pegar sol por causa da minha vista. Aí quando ele desligou o telefone, o Senhor falou assim: te farei pescador de homem. Você pode escolher onde você quer ficar, no culto racional dos homens ou no culto racional de Deus, que é muito maluco, muito doido, cheio de poder, cheio de unção, cheio de línguas, cheio de dons espirituais, cheio de cura, cheio de profecias, vê cavalo de fogo, vê carro de fogo, tem visões maravilhosas, sobe no céu, desce, vai na lua, vai nas estrelas. É isso que acontece com os homens de Deus. O apóstolo Paulo, ele foi até o terceiro céu. Sabe o que é isso? E é o trono de Deus. Você sabe que logo depois desse encontro dos reis... Que isso? Dorinho, presta atenção. Depois desse encontro dos reis, Eliseu se encontra com uma viúva. A viúva? Não, essa é outra viúva, a viúva de Eliseu, não a viúva de Elias. A viúva de Elias foi até a viúva. A viúva de Eliseu, a viúva veio até Eliseu. É diferente. Sabe que ela disse assim: Senhor, o meu servo, o meu esposo era profeta, é seu servo, o senhor sabe que ele morreu, o profeta morreu, e agora os seus credores vieram levar meus 2 filhos. Ele disse: mulher, o que eu vou te fazer? E ele disse: o que você tem em casa? Eu só tenho uma vasilha com azeite, uma botija de azeite. Ela só tinha uma botija de azeite. Você entendeu isso?
Você entendeu isso? O marido da mulher morre. Ela tem 2 filhos. O credor vem buscar os filhos dela. Ela corre pro profeta. E o profeta, o que você tem? Eu só tenho uma botija de azeite. Aí o profeta diz, olha, faz o seguinte, vai para os seus vizinhos, pega bastante vasilha emprestada, pega o azeite da sua botija e vai enchendo as outras vasilhas. E ela diz, já fez isso, fiz tudo e acabou, não tem mais vasilha. E aí cessou o azeite. É por isso que você está aqui nesta noite, por causa dessa viúva. Você está aqui nessa noite por causa do ato dessa viúva que você está aqui nesta noite. Por causa do ato dessa viúva que você está aqui nesta noite. O marido dela morreu. Marido da viúva. Quem é o marido da viúva que morreu? Qual é o nome dele? Você sabe o nome do marido da viúva que morreu? Que deixou 2 filhos? E que o credor veio pegar os filhos dela para pagar a dívida? Qual é o nome do marido da mulher que morreu? Qual é o nome do marido dela? Lá não diz o nome dele, mas a Bíblia diz o nome dele. Mas não está escrito o nome dele, mas a Bíblia diz o nome dele. Qual é o nome dele? A Bíblia não é um livro de história que você estuda e aprende. A Bíblia é um livro que se revela. Qual é o nome do marido da mulher? Ninguém arrisca? Ninguém arrisca dizer o nome da mulher? Moisés, do Antigo Testamento, qual é o nome do marido dela? A igreja. Oh my God! Errou! Não é a igreja. A igreja é a viúva. O marido da mulher é Jesus. Jesus morreu. Subiu ao céu. O diabo é o credor. O diabo é o credor. Ele veio cobrar. Ele veio cobrar a dívida. Aí o profeta disse que você está em casa. Eu tenho uma botija com azeite. O que aquela botija com azeite é? Uma botija com azeite. Representa o quê? A unção. Mas qual o nome dessa unção? O Espírito Santo. Aquela mulher, o que você tem? Eu tenho uma botija de azeite. Tudo bem, vai o seguinte. Vai lá, pega os seus vizinhos emprestados. Pega mais vasilhas emprestadas. Pega mais botijas emprestadas. Que botijas são essas? Que botijas emprestadas ela pegou? Qual o nome dessas botijas? Me diga aí, presta atenção. Lourinho, qual o nome dessa botija? Que a mulher pegou emprestada. O nome da botija? É o nome da botija. Me diga o nome da botija que a mulher pegou emprestada. Que isso? O nome da botija que a mulher pegou emprestada. Tá ali, escrito na Bíblia. Eu vou dizer o nome da botija. Diana é uma botija. Lívia é uma botija. Você é a botija. Pega com os vizinhos, chama eles, traz aqui. Vai deitando azeite dentro deles. Vai deitando azeite dentro deles. Vai enchendo eles do Espírito Santo. Vai enchendo e diz, Senhor, acabou. Não tem mais botija. Não tem mais nada, ninguém vai encher. Quando o Espírito Santo tomar a última pessoa, acabou. A última botija. A dívida tá vaga. E vamos pra glória, vamos pra casa, acabou. Mas enquanto tiver botija para encher, você tem que vir aqui para ser cheio do Espírito Santo. Pega emprestado? Pega emprestado, você é emprestado. Você é a botija que Deus quer encher do Espírito Santo. Vai enchendo, vai enchendo. Mas não fica aí com medo de ser cheio do Espírito Santo, não. Fica com medo de falar em línguas, não. Não fica com medo de ter visões, não. Não fica com medo de andar de carruagem de fogo, não. Eu já fui lá depois da lua. Aí você me chama de maluco. Fui muito longe. Eu já subi aqui nessas nuvens várias vezes. Eu já conversei com Jesus muitas vezes. Eu já vi anjos. No nome de Jesus eu já expulsei muitos demônios. No nome de Jesus eu já orei e pessoas foram curadas. No nome de Jesus eu já profetizei, as profecias aconteceram. E isso é para todos nós, pelo amor de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheio. Mas para isso você tem que rasgar aquela última coisinha que te falta, viu? Ó, se tá contaminado lá, se o jorão lá tirou o poste de Baal, mas deixou alguma coisa, tá fora. Tem que tirar tudo. Nós queremos orar. Se o Senhor trouxe aqui você para isso, você pode sair daqui diferente do jeito que você entrou. Eu hoje quero ser melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu fui hoje. Amanhã eu preciso ser melhor. Você se contenta em ler a Bíblia e não entender nada? Você se contenta em nem saber nem quem você é? Você se contenta em saber o que significa espírito? Você acha que isso tá bom? Você se contenta em ir à igreja, sentir o cheiro de Cristo e ser batizado? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo.